equipe da Jovem Pan. Obrigado a todos. Até a próxima semana que vem, se Deus quiser. Perfeito, muito obrigado ao presidente. Aí a live desta quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Ao lado dele estavam os ministros André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, e Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. O presidente, inclusive, nos agradeceu pela retransmissão, mas nós é que agradecemos a ele aí pela entrevista, pela possibilidade das perguntas que fizemos aos dois ministros e a ele também. Muito obrigado aí pela entrevista, presidente, ministros. E, como o próprio presidente adiantou, agora teremos aqui a análise da live de hoje. Antes aqui dos comentários do Augusto e do Fiuza, eu só lembro a você que está aqui no YouTube nos assistindo que você pode se inscrever também no nosso canal. Você que está aqui nos assistindo pelo canal de Os Pingos nos Is, se inscreva. Muita gente já está inscrita, são mais de 2,5 milhões de inscritos, um número que dia a dia continua subindo, inclusive já até perdi as contas, nem sei mais qual é o número exato de inscritos, porque vai subindo muito rapidamente, mas se não é o seu caso e você está aqui nos assistindo, não esqueça, se inscreva no nosso canal, é uma forma de você acompanhar de perto todo o nosso conteúdo, você recebe notificações quando começa o programa e depois que termina, também tem acesso a todo o nosso conteúdo e deixe seu like, aperte aí o botão do joinha se você gosta do programa, se você curte o nosso conteúdo, deixe seu like. Agora sim, a análise de Augusto Nunes e Guilherme Fiuza sobre a live de hoje. Começo com você, Fiuza, o que destaca? O presidente, a partir do caso do dinheiro na cueca, né, do senador Chico Rodrigues de Roraima, o presidente entrou para expor um pouco mais a sua política de combate à corrupção, especialmente porque, por conta do senador ser vice-líder do governo, isso foi, por uma parte do noticiário e por alguns adversários políticos, isso foi atribuído aí a uma ligação de corrupção com o presidente ou com o governo ou com o grupo do presidente. Então, ele veio esclarecer ali, tendo ao lado o ministro da Justiça e o Controlador-Geral da União, veio esclarecer que esta operação que flagrou esse esquema das verbas emergenciais contra a epidemia de coronavírus partiu justamente de uma investigação da CGU em parceria com a Polícia Federal. E o presidente declarava ali, inclusive, que isso se desenvolveu de forma absolutamente independente e chegou, então, e o que ele quis dizer é que chegaria a quem tivesse que chegar, né? E o fato de ser um vice-líder do governo, ele, como já tinha dito aqui no programa Augusto Nunes, era vice-líder do governo por conta ali de uma boa relação política com a base, mas evidentemente que, e acho que esse foi o ponto principal do presidente Bolsonaro, não se poderia atribuir esse possível desvio que está em investigação, mas já tem um flagrante, né, muito forte em relação a isso, não se poderia atribuir ao funcionamento do governo, às diretrizes, aos princípios do governo, né? Aí aproveitou para ressaltar que é um governo limpo até aqui, né, sem nenhum caso de corrupção. Fez um pouco, né, Vitor, um panorama de como se faz dentro do governo dele o controle. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre inovações no Ministério de Infraestrutura, especialmente na área de transportes, que é, lamentavelmente, um foco histórico de corrupção no Brasil. O ministro Tarcísio já explicou, inclusive aqui nos Pingos, isso, né? Quer dizer, colocaram realmente agentes federais dentro do Ministério com incumbência de vigiar os processos, né? E isso está sendo feito pela CGU, praticamente, pelo que se disse hoje na live, está coberta toda a administração federal com esse tipo de controle específico dos processos para evitar casos de corrupção. O presidente ressaltou que não fica imune, né, o sistema de governo federal não fica imune a qualquer desvio, mas a prevenção é forte e, evidentemente, havendo a descoberta de alguma coisa, vai entrar para afastar os envolvidos, etc., né? Aí ele aproveitou, Vitor, para falar, quer dizer, dentro dessa linha, sobre a questão da soltura do André do Rep, né? Ele não entrou muito em considerações sobre as decisões do STF, mas também reagiu um pouco àqueles que atribuíram
a ele, uma decisão dele, né, ou uma sanção dele, né, em relação à lei que permitiu essa soltura. Ele falou sobre a decisão final do Pleno do STF, decidindo que não deveria estar solto, né? Aí o ministro da Justiça falou um pouco sobre o que nós já temos discutido aqui, né, sobre por que trazer esta lei, né, qual foi a origem, né, justamente de você, da renovação da prisão preventiva a cada 90 dias por conta de prisões que ficavam preventivas que duravam muito tempo de forma abusiva, etc. Enfim, essa grande polêmica toda, acho que o presidente não quis entrar nesse mérito, julgar, e apenas trouxe, Vitor, um dado que eu acho que mais pelo discurso dele até do que pelo que ele disse. Em primeiro lugar, ele falou, né, a partir desses resultados obtidos pela Polícia Federal, voltando ao caso do Chico Rodrigues, né, o senador, ele disse o seguinte, perguntou ao ministro da Justiça, André Mendonça, ministro, é possível controlar a ação da Polícia Federal? É possível interferir? É possível manipular algo nessa linha? Aí o ministro da Justiça testemunhou, né, enfim, são declarações, né, deles, mas trouxe o André Mendonça esse testemunho de uma ação absolutamente autônoma, né, da Polícia Federal, e aí o Bolsonaro aproveitou para criticar a denúncia do Sérgio Moro contra ele, né, que ele considera, inclusive, disse que não se levantou nada de concreto até aqui, e ele, presidente Bolsonaro, considera, e ele já deu uma deixa, digamos assim, uma calúnia, né? Ele se considera caluniado e vai esperar o decurso do processo e provavelmente vai entrar com uma ação de reparação qualquer em relação ao Sérgio Moro, foi o que ele deu a entender. E curiosamente, Vitor e Augusto, o presidente, num comentário seguinte, voltando ao André do Rep, sobre a questão da importância de se isolar lideranças criminosas no país, ele fez um elogio pleno ao mesmo Sérgio Moro, né? Ele classificou como brilhante o trabalho do Sérgio Moro no governo, creditou ao Sérgio Moro o início desta política de isolamento de grandes lideranças para presídios onde não tem comunicação com as suas quadrilhas, relacionou isso com a queda de índice de violência no país e disse que isso foi fruto de uma conjunção de esforços do governo, também com o governo de São Paulo, e também deu crédito ao governador João Dória, que também hoje, assim como o Sérgio Moro, são, digamos, pelo menos estão colocados aí em oposição política ao governo. Então foi isso, acho que falou de alguns outros pontos também, falou sobre o Covidão, né? O controlador-geral da União falou que já são 39 operações em vários estados e vários municípios por desvio de verbas emergenciais para enfrentamento da pandemia, e esse avanço continuará, porque o Covidão, como a gente sabe, a apuração dele está só começando. Diga, Augusto. Estamos com o tempo estourado, eu vou resumir o que eu tenho a dizer. Ele está muito bem-humorado, como ele costuma estar nessas lives. Aí ele falou com bom humor que o acusa de responsável por tudo, que é verdade. Explicou de novo que não é da responsabilidade do governo lidar com deputados que cometem irregularidades, né? Ele fala, o governo somos eu e meus ministros. É isso, como a gente disse aqui. E eu acho que, aliás, eu vou registrar ótima audiência. Excelente. E eu acho que o essencial é o seguinte, ele disse que a Lava Jato continua, o Guilherme já resumiu o que ele disse. A Lava Jato continua, o combate à corrupção continua, e eu acho o seguinte, no ano passado, no final no começo desse ano, quando ele completou, pouco depois de ter completado o ano de governo, eu até disse aqui o que eu vou repetir, só mudando o número. O governo poderia ter botado uma placa semelhante àquelas que se põem em fábrica,
para falar de acidentes, não ocorrem acidentes há tanto tempo. Poderia dizer, olha, faz 365 dias, ano passado, que não são registrados casos de corrupção ocorridos com a participação ou anuência do governo. Ele pode botar essa mesma placa na frente do Palácio do Planalto, e não estará mentindo, dizendo que há 2 anos não acontecem casos que no governo do PT ocorriam diariamente.